Bem-vindos de volta! Feliz Ano Novo! Eu sou a Bruna Andreto. Este é o meu canal de estudo do autoconhecimento, estudo do despertar. E vamos hoje continuar com o livro Consciência do Osho. Nós paramos no ano passado no capítulo 12, então vamos agora para o capítulo 13. Aí, deixa eu procurar aqui. Pare de tentar ser bom. O único pecado que existe é a inconsciência. É a única virtude, é a consciência. A consciência não seria uma virtude se a inconsciência não fosse um pecado. E a inconsciência só é um pecado porque a consciência é uma virtude. É absolutamente impossível ser violento se você está consciente. É impossível violentar, roubar, torturar. Tudo isso é meramente impossível se existe consciência. E só quando a inconsciência prevalece, que nas trevas da inconsciência, todo tipo de inimigo invade você. Só uma pausa para a gente refletir um pouquinho sobre como funciona a nossa sociedade. Nós precisamos de leis, porque sem elas tudo seria um caos. Mas nós não precisaríamos de leis se vivêssemos num mundo onde todos nós temos ética o suficiente, consciência o suficiente para entender que eu não posso fazer mal para o outro sem fazer mal para mim mesmo. E talvez alguns de vocês pensem, Bruna, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer, né? Você tá no mundo cor-de-rosa. Mas pergunte-se a si mesmo. A gente não mata, não rouba, por quê? Porque você tem medo de ser preso? Ou porque o teu nível de consciência já expandiu num grau elevado de amorosidade, que você não pratica nenhum tipo de maldade cruel, porque simplesmente você não conseguiria conviver consigo mesmo se você fizesse algo assim. Recentemente vimos cenas de um pai agredindo uma filha na praia e aquilo chocou muitas pessoas. Agora a pergunta é, por que chocou muitas pessoas? Porque sim, já temos em algumas pessoas, posso dizer em grande parte, nós já temos um nível de consciência elevado o suficiente em uma amorosidade para entender que aquilo é crueldade. Mas ainda assim, convivemos aqui, nessa terceira dimensão, com todo tipo de consciência. Consciências mais primitivas, que ainda estão inconscientes de algo básico, né? Que não se pode matar ou roubar ou fazer qualquer outro tipo de crueldade. Então, sim, é possível uma sociedade onde a maior revolução seja a expansão de consciência e que cada um de nós entendamos que não posso fazer mal para o outro, porque o outro e eu somos a mesma coisa. Então, nessa parte, fala sobre isso, que é impossível cometer qualquer tipo de violência aonde exista consciência. Mas trazendo isso para o nosso dia a dia, porque a consciência são picos, né? A gente pratica uma meditação, começa a estudar a espiritualidade e de repente alguém xinga a gente no trânsito, a gente xinga de volta, de repente alguém faz alguma coisa no trabalho e você é tomado por uma raiva, de repente você se pega sentindo às vezes inveja, raiva, rancor e pensa, nossa, eu não evolui coisa nenhuma. Não é assim. Nós temos o nosso ego, a nossa programação. Então, em alguns momentos, a gente atinge ali aquele pico de consciência, aquela frequência amorosa, e a gente consegue ter um entendimento melhor das coisas. E vai existir momentos que a gente vai ser tomado pela raiva, tomado pela inconsciência. Então, todas as vezes que você estiver passando por algum conflito, onde o sentimento de raiva, de rancor, de inveja, de qualquer coisa densa estiver ali sobressaindo, entenda que naquele momento você está inconsciente.
Então não tome nenhuma atitude, saia da cena, deixe para resolver depois, volte à consciência, para depois tomar uma atitude. Outro exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Sabe quando no calor da raiva a gente fala demais, a gente ofende a pessoa, a gente toma atitudes que consciente a gente não tomaria. E você vai dormir e daí dá o quê? Consciência pesada. Aquela sensação de tristeza, aquela sensação de acho que eu tenho que pedir desculpa, acho que eu exagerei. A consciência pesada acontece por quê? Porque você tem consciência. Se você estivesse completamente inconsciente, você não sentiria necessidade de pedir perdão, de se desculpar, de querer buscar ser uma pessoa melhor. É justamente a consciência dentro de você que faz você estar aqui agora assistindo esse vídeo e buscando ser uma pessoa melhor. Vamos continuar. Buda disse: se a luz estiver acesa na sua casa, os ladrões a evitarão. E se o vigia estiver alerta, os ladrões nem sequer tentarão invadi-la. Com você acontece exatamente o mesmo. Você é uma casa às escuras. O homem comum vive num estado mecânico. O homem, ele se fecha para o mundo. Você só é humano no nome. Tirando isso, você é apenas uma máquina, educada e eficiente. E qualquer coisa que faça acabará dando errado. E lembre-se, estou dizendo qualquer coisa. Mesmo nas suas virtudes, não serão virtudes se você não estiver consciente. Como você pode ser virtuoso se não está consciente? Mesmo a sua santidade praticada, cultivada com grande afinco, é fútil, porque ela não traz em si simplicidade, não traz humildade e nem traz em si aquela grande experiência do divino, que só acontece quando o ego não existe. Você vive uma vida respeitável como santo, mas ela será tão pobre quanto a de qualquer pessoa. Só é preciso saber uma coisa: a consciência é uma chave mestra. Ela abre todas as fechaduras da existência. Consciência significa que você vive um momento de cada vez, sempre alerta, consciente em si mesmo e de tudo o que acontece ao seu redor, respondendo de acordo com a circunstância. Você é como um espelho. Você reflete com tal perfeição que esse reflexo faz com que qualquer ato seja correto, pois só se ajusta a situação e você está em harmonia com a existência. Ele não se origina realmente em você. Não é você o seu executor. O ato que se torna um karma é aquele que não é absolutamente um ato, mas uma reação. Ele vem do passado, da memória, do pensamento. É você quem está decidindo, quem está fazendo uma escolha. Ele não é fruto da consciência, mas da inconsciência. Então, ele não passa de um pecado. Toda minha mensagem se resume no seguinte: você precisa de uma consciência, não de um caráter. A consciência é a coisa real. O caráter é uma entidade falsa. Por que o caráter é uma entidade falsa? O caráter é fruto do seu ego. O seu ego, né? Para todo mundo que já me segue aqui, já deve ter entendido um pouquinho o que é o ego. O ego, ele é a tua personalidade, a tua individualidade. Nós precisamos do ego para ter essa individualidade de Bruna, de Maria, de João. É feminino, é masculino, sou brasileira, sou americana, sou mulher, sou homem. O ego é a tua personalidade.
a tua identificação no mundo. E o teu caráter é moldado através das suas experiências, daquilo que foi te ensinado. Então você faz o bem ou não faz o mal, por quê? Porque é fruto da tua consciência? Ou porque é fruto da tua programação? Ou porque você tem medo das punições? Quando você fazia algo certo, sua mãe te aplaudia. Quando você fazia algo errado, você era punido. Neste momento, na tua programação, você entendeu o que é certo e o que é errado. E assim, nós vamos moldando as crianças através das escolas, através das regras, das leis, para que a gente tenha aí, né, um monte de adultos que sigam a programação de um governo e tudo mais, né, para que todo mundo ande na linha. E isso é muito necessário, senão a sociedade seria um caos. Mas nessa parte, quando fala que o caráter em si não é nada, é porque ele não é fruto da consciência. Um ser consciente é bom por natureza. Ele não é bom por medo de ser punido. Uma pessoa com caráter, ela é boa porque ela aprendeu que é assim que tem que ser. Mas em alguns momentos, quando essa pessoa tem a oportunidade de deixar o caráter de lado, onde ela tem a oportunidade de cometer alguns delitos e não ser pega em flagrante, a gente consegue perceber isso com as pessoas que a gente coloca no poder. Que geralmente quando chega no poder e tem a oportunidade de fazer algo que vai ferir o seu caráter, as pessoas fazem. Quando os maridos traem suas esposas, esposas seus maridos e vice-versa, quando a gente é falso com algum amigo, e aí? O seu caráter está em jogo. Então, a pergunta é, as pessoas são boas porque todos estão vendo? Ou essa bondade é fruto de uma consciência? E até aquela música, né, do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém está vendo? Então, essa parte resume muito isso. A bondade da consciência é uma coisa, a bondade do caráter é outra. E como o livro fala sobre consciência, a gente estimula a bondade através da expansão de consciência. Porque a expansão de consciência é um caminho que não tem volta. Você expande a tua consciência, você não vai regredir, certo? Se você enxerga, não precisa perguntar aos outros aonde está a porta. Meu trabalho consiste em transformação. Essa é uma escola de alquimia. Eu quero que você seja transformado. Passe da inconsciência para a consciência, das trevas para a luz. Eu gostaria que você vivesse de acordo com seu próprio lampejo de percepção consciente, de acordo com sua própria consciência. Esteja pronto para agir de acordo com o momento. Caráter significa que você tem uma resposta pronta para todas as questões da vida, de modo que não importa a situação que esteja, você sempre responde de acordo com seu padrão determinado. Como você responde de acordo com uma resposta pronta, não se trata de uma resposta verdadeira, mas sim de uma reação. Uma reação a um gatilho. O homem de caráter apenas reage. O homem de consciência responde. Ele observa a situação, reflete a realidade como ela é e age de acordo com o seu reflexo. O homem de caráter é mecânico, vive como um robô. Ele tem um computador na cabeça cheio de informações. Pergunte qualquer coisa e ele te responde. O homem da consciência simplesmente age de acordo com o momento, não de acordo com o passado ou com sua memória. Sua resposta é cheia de beleza e naturalidade. O homem de caráter sempre acaba falhando, pois a vida muda continuamente, nunca é a mesma. E as respostas dele são sempre as mesmas.
Na sua infância, alguém lhe disse alguma coisa e isso ficou na sua cabeça. Você cresceu, a vida mudou, mas as respostas dos seus pais, seus professores, continuam vivas dentro de você. E se algo acontecer, você se comportará de acordo com a resposta que lhe foi dada há 50 anos atrás. Eu não quero que você seja superficial. Quero que mude de verdade, mas a mudança verdadeira só acontece por meio do centro do seu ser, não da circunferência. O caráter é a pintura da circunferência. A consciência é a transformação do centro. A pessoa só continua a cometer o mesmo erro se não tomar consciência dele. A inconsciência é imperativo para que se continue a cometer os mesmos erros. Mesmo que você tente mudar, continuará a cometer os mesmos erros. Porque de alguma forma é só a sua programação. No momento em que você vê as próprias faltas, uma mudança radical acontece. Por isso que todos os Budas ao longo das eras têm ensinado a mesma coisa: consciência. Os Budas ensinam você a ter consciência, mas não essa consciência mundana que lhe diz o que você está fazendo é moralmente certo ou não. Esse tipo de consciência é uma peça que os outros pregam em você. Os outros lhe dizem o que é certo e o que é errado. Eles o forçam a adotar ideias deles e fazem o mesmo desde que era uma criança. Quando você era totalmente inocente, tão vulnerável, tão delicado, que era possível deixar qualquer tipo de impressão em você. Os Budas ensinam sobre a consciência verdadeira. Basta uma viagem interior. Quanto mais fundo você vai, mais consciência tem. Quando chega ao centro, você está tão cheio de luz que a escuridão se dissipa. Quando acender a luz de um cômodo, você não precisa expulsar a escuridão para fora. A presença da luz já basta, pois a escuridão significa apenas ausência de luz, assim como todas as suas insanidades e todas as suas loucuras. No momento em que percebe que é louco, você deixa de sê-lo. Esse é o único critério que define a sanidade. No momento em que sabe que é ignorante, você se torna um sábio. Muito profundo, né? Como todos os capítulos desse livro. Se você está chegando agora por esse vídeo, eu incentivo você a ir lá desde o primeiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou, por favor, curta, compartilha. Vai ser muito importante para mim saber o que vocês acham desses livros. E a gente se vê na próxima. Porque estamos quase acabando, mas os próximos capítulos estão extremamente profundos. Então a gente se vê. Tchau!